Começamos essa história acompanhando um garoto chamado Haruka e observamos que ele está se escondendo perto de alguns goblins. Ao se virar, ele acaba se revelando ao pisar em um galho, então os goblins começam a persegui-lo. Haruka sorri com total confiança ao pular no ar e fazer todos os goblins caírem na sua armadilha. Ele demonstra estar satisfeito consigo mesmo, já que ele está saindo muito bem sobrevivendo sozinho em outro mundo. Eis então que temos um flashback mostrando como Haruka se enfiou nessa situação. Ele sempre foi um rapaz solitário, nos explica que é porque ele nunca quis ter nada a ver com seus colegas de classe. Ele não gostava de nenhum deles e eles só atrapalhariam o que ele achava mais importante, que era ler. Ao olhar ao redor de sua sala, a divisão entre os alunos, segundo ele, era bem clara. Havia as garotas populares, os delinquentes, os atletas, os representantes de classe, os nerds e a raspa do tacho ali. E por último, ele, que não pertencia a nenhum desses grupos e não mudaria isso por nada. Enquanto ele fazia o Amimir ali na sala, um círculo mágico acabou aparecendo por ali do nada e Haruka até ficou empolgado porque era exatamente como ele tinha lido nos mangás, mas ele se lembrou de que ir para um outro mundo seria um verdadeiro saco. Os heróis dos mangás sempre acabam cercados por várias pessoas e isso parecia um verdadeiro incômodo, um verdadeiro pesadelo pro nosso prota. Ele então tentou de tudo para sair da sala de aula, mas não deu muito certo. Todos os outros alunos estavam em pânico enquanto o círculo mágico se expandia, mas Haruka conseguiu escapar de uma forma inteligente por um duto de ar. Porém, contudo e entretanto, infelizmente para ele, o círculo mágico seguiu ele até lá e por consequência ele acabou naquele típico vazio branco genérico dos animes. E bem, Haruka sabia exatamente o que esperar de tanto ler os mangás. Ele se perguntou onde estava o típico rei, ou então quando aquela princesa bonitona totalmente fora dos alcances de qualquer nerd apareceria. Eis então que um velho acenou freneticamente pra ele, então Haruka percebeu que aquele cara ali deveria ser algum tipo de deus do local. Acontece que o teletransporte e a escolha dos status era por ordem de chegada, então os colegas de classe de Haruka já haviam sido teletransportados e ele ficou pra trás. E agora seria a vez dele escolher os seus status e habilidades antes de ser enviado ao novo mundo. Nisso um quadro gigante apareceu com todas as opções, mas Haruka obviamente ficou decepcionado pra cacete com o que restou. Essa foi a primeira vez que o velho deus convocou tantas pessoas, então todas as habilidades especiais já haviam sido escolhidas, sobrando apenas as inúteis. Haruka deu uma olhada nas opções, mas todas eram no mínimo catastróficas. Pra vocês terem ideia, uma das habilidades era poder apenas segurar um pedaço de pau. Havia outras ali que era tipo ter boa saúde e também capacidade de caminhar. Então tudo era muito inútil. E tudo ficava ainda pior quando Haruka observava os nomes de algumas habilidades aparentemente super poderosas que ele perdeu, que já foram escolhidas, como a magia dos 4 elementos, por exemplo. Então de volta ali às opções ruins, Haruka encontrou títulos como Recluso, Nietzsche, que é o famoso nem, os que nem estudam e nem trabalham. Haruka exigiu que o velho lhe desse mais opções, pois ele não conseguiria de forma alguma passar pela primeira vila com as habilidades disponíveis. O velho deus perdeu totalmente a paciência com ele, porque no final das contas a culpa foi dele, e decidiu dar a Haruka todas as habilidades restantes de uma vez, e o nosso prota ganhou todas as habilidades inúteis restantes e foi teleportado. Agora no novo mundo, Haruka recebeu uma bolsa que pode guardar seus itens ilimitados, e ele então se equipa para verificar suas estatísticas. A tela de status então diz para ele rolar alguns dados, e ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele distribua pontos rolando os dados. Haruka amaldiçoou o velho por lhe dar uma habilidade tão inútil, e ele acaba por final das contas jogando os dados, porque ele precisava fazer isso. Ele rola um duplo M, mas Haruka não faz ideia do que isso significa. Ele presume o pior, achando que M possa significar masoquista. No entanto, a tela de status apenas diz para ele escolher em qual estatística ele vai adicionar os pontos. Haruka não acha que estatísticas brutas o ajudarão a sobreviver com as habilidades inúteis que ele tem, então ele decide colocar os pontos em sorte. Em outras palavras, que Deus me abençoe. A estratégia é ignorar completamente o equilíbrio dos atributos e, em vez disso, maximizar a sorte. E nesse momento, Haruka percebe que, de fato, o M significava máximo, porque sua estatística de sorte agora está no máximo. Haruka fica surpreso ao notar que tem duas habilidades extras no meio de tantas habilidades inúteis, e ele presume que é porque ele foi convocado sozinho. O título de sozinho de Haruka significa que ele é um solitário sem amigos e não pode formar um grupo, enquanto a habilidade subjugar permite que ele comande os outros, e foi dada a ele por causa de seu status de solitário. Isso pode ser bem legal, mas também significa que Haruka tem que dizer adeus ao seu sonho de ter um harém dos izekais genéricos. Haruka se pergunta onde estão seus colegas de classe, mas no final das contas isso não importa, pois ele não pode fazer um grupo com eles de qualquer forma. Haruka decide então começar sua jornada e quer começar se estabelecendo em algum lugar. Além disso, nosso prota menciona que é bem difícil enxergar através da floresta, então ele está preocupado com a possibilidade de encontrar algum monstro. Nisso ele se pergunta se no final das contas tem alguma habilidade útil para se utilizar ali, mas a única que lhe vem à mente é a habilidade de tirar um cochilo e ele faz o Amimir. Após isso, ele experimenta as lentes de contato que tem em sua bolsa e descobre que na verdade elas são bem úteis, pois elas permitem que ele veja um monte de coisas extras e ele descobre que elas
lhe concedem a habilidade de avaliação. Isso leva Haruka a encontrar um cogumelo comestível que desperta habilidades potenciais, e como sua bolsa permite que ele pegue quanto ele quiser, ele se desculpa por pensar que ela era um item inútil antes. Haruka então toma um pouco de água, mas ouve algo ao longe, e esse som leva ele a uma caverna, e ele reza para não encontrar nenhum monstro por ali. A bolsa de Haruka veio com um monte de coisas de acampamento, então ele decide fazer dessa caverna seu lar. Ele então usa sua magia de temperatura para acender alguns galhos e percebe que as habilidades que sobraram são na verdade bem úteis. Haruka verifica suas estatísticas novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, o que desbloqueia a magia de fogo. Ele se preocupa com o que fará se um monstro aparecer, porque no momento ele só pode bater com um pedaço de pau, mas acaba caindo no sono antes de pensar em uma solução para isso. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que está tudo bem e sobreviveu à sua primeira noite. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de recluso inclusive ajuda a proteger o seu cafofo. Como o nosso proto agora pode utilizar magia de fogo para acender fogueiras, então ele prepara seu café da manhã usando um pouco de carne seca em sua bolsa, além de alguns cogumelos que encontrou no dia anterior. Ele menciona que a comida é deliciosa e demonstra ainda mais gratidão pelo conjunto Vila A que ele obteve. Ele então filosofa que todo o conjunto que possui não parece ser algo realmente atrelado a uma vila, mencionando que esse conjunto parece mais um conjunto de um sobrevivente da selva ali sozinho e tal. Haruka então sai em busca de mais comida para tentar garantir seu sustento, mas ele sabe que a principal preocupação agora é como se proteger dos monstros. E logo em seguida, nosso proto encontra a última coisa que ele gostaria de ver: 2 goblins. Eles até são monstros fracos, mas suas estatísticas são mais altas do que ele esperava. Haruka se pergunta se ele consegue vencer, mas percebe que não importa, pois terá que aprender a lidar com os monstros de um jeito ou de outro. Infelizmente, nosso prota não acha que seu pedaço de pau vai adiantar muito, e convenhamos que qualquer um nessa situação pensaria o mesmo. O proto então usa a habilidade chamada envolvimento, que permite envolver várias coisas com magia e concede vários efeitos. Isso parece fortalecer ali o seu bastãozinho, então ele agora está determinado a superar todos, mesmo sem habilidades especiais. Ele então começa seu primeiro ataque e brutalmente derrota o primeiro goblin desavisado. O segundo tenta até atacá-lo, mas seus movimentos são bem fracos e previsíveis, e Haruka desvia facilmente deles. De alguma forma, Haruka sabe como usar o seu novo poder ali e elimina o segundo goblin usando um Hadouken. Após isso, ele fica satisfeito por ter vencido a primeira batalha e volta para sua base, trazendo consigo um dos porretes que o goblin usou, mas conclui que seu pedaço de pau deve ser melhor. Ele fica animado ao descobrir que subiu de nível e todas as suas estatísticas mais do que dobraram. Sua skill de bastões também subiu de nível, provavelmente por conta de derrubar os goblins. Haruka adquiriu a habilidade de magia envolvente, que veio por conta de encantar seu bastão com magia. Além disso, ele menciona que calistenia também subiu de nível, pois ele nunca deixa de fazer seus alongamentos matinais, ainda que ele tenha começado essa prática hoje. Lá vai o senhor academia. Eis então que mais um dia se passou e Haruka já demonstra estar enojado de comer cogumelos. Mencionando que preferia comer carne, nessas divagações ele lembra que provavelmente seria repreendido pela representante de classe por ser ingrato. E após bater o pratão ali, o prota decide testar sua magia envolvente. Essa infusão mágica fortalece suas defesas físicas e mágicas. Ele então percebe que sua skill de avaliação também atingiu o nível 2, mas ele se pergunta por que ela está mostrando vários pontos de interrogação em todas essas coisas, questionando se a habilidade, em vez de melhorar, acabou piorando. Mas bem, ele decide não pensar muito nisso e decide seguir o fluxo. Enquanto ele caminha, acaba encontrando um cogumelo e tentando desenvolver a gratidão, ele comemora por isso. Porém, ele logo cai na real que é apenas mais um cogumelo e coringa com isso, mencionando que ele queria encontrar carne para forrar a pança, lamentando o fato delas não crescerem em árvores e tal. Nisso ele lembra que deveria estar praticando magia em vez de estar delirando por algo que ele não tem. Ele então começa a usar magia envolvente e com isso percebe que seu corpo aprimorado está muito mais leve, tanto que parece que ele está se teletransportando. E isso não é tudo, pois sua destreza também está insana. Haruka então encontra um goblin mais poderoso, mas o derrota facilmente. Ele então elimina o outro, mas está confiante de que poderia derrotar até um grupo de 3 agora e tal. E bem naquelas de que os pensamentos atraem ocasiões, é que ele acaba encontrando um grupo de 3 goblins e ele, todo covarde, decide que já teve lutas suficientes por hoje e mete o pé dali. E passado o susto, nosso prota menciona que a partir daquele momento seus dias consistiam em caçar goblin durante o dia e estudar magia durante a noite, que era meio que ali um do it yourself dele, onde ele ficava produzindo coisas para tornar sua caverna mais aconchegante. Chegamos então ao 5º dia, onde Haruka finalmente conseguiu derrotar um goblin com um único golpe e decorou sua base ali com algumas coisas chiques que fez com magia. Nosso prota aparenta estar bem satisfeito, pois sua vida nesse mundo começou a se ajeitar. Naquela noite, Haruka percebe um coelho carnudo, pois está desesperado para comer carne. De repente, ele detecta uma presença e imediatamente percebe que não são goblins. E ao perceber que são seus colegas de classe, mais precisamente os delinquentes, ele pensa que sim, e que detectou coisas piores do que goblins. Haruka percebe que não quer se envolver com eles, mas sente nesse momento que outro grupo está em outra direção. Sua habilidade de clarividência permite que ele
ele veja quem é e ele fica horrorizado ao ver que são as garotas populares. Os atletas também estão se aproximando rapidamente, da mesma forma que os nerds estão por perto também. E ele menciona que até trocou uma ideia com eles em alguns momentos, mas ele realmente prefere ficar sozinho. Por último, ele percebe o grupo da representante da classe e suas amigas. Haruka diz que talvez seja melhor ali ter alguns amigos nesse mundo difícil, e ele conhece a representante de classe desde a escola primária, e ele decide pelo menos dizer um olá pra ela. Mas para no meio do caminho, pois ele percebe que está se sentindo realmente livre e isolado agora, e podendo viver do jeito que quiser, sem ninguém interferindo, e ele não trocaria isso por nada. Haruka então diz que seu objetivo é conquistar esse novo mundo completamente sozinho, mas antes de qualquer coisa, ele precisa se esconder para evitar ser encontrado pelos valentões, então ele se joga nos arbustos. Um deles ali ouve o barulho e vai diretamente até lá, e tudo que Haruka pode fazer é torcer para que o cara não continue. Por sorte, um coelho sai correndo de repente de dentro dos arbustos, assustando o valentão, e todos se convencem de que foi apenas um animal, então vão embora dali. Mesmo que Haruka não queira confrontá-los, ele permanece por perto para ouvir o que eles estão falando. Não que estejam discutindo algo particularmente útil, muito pelo contrário na real, pois os caras basicamente estão ali comentando sobre a comissão de frente da vice-representante da classe, enquanto o restante dos idiotas começa a nomear suas favoritas. Como eles estão focados em falar sobre as meninas da classe, Haruka lembra como aquelas garotas sempre conseguem lidar com os valentões como aqueles. O líder então começa a perturbar Tanaka, um aluno de fora do grupo deles, perguntando se as habilidades que eles possuíram realmente vão funcionar para o que eles estão planejando, o que faz Haruka pensar que eles estão usando o garoto ali como se fosse uma busca do Google. Finalmente, o líder faz uma piada dizendo que a vice-representante estará esperando por ele e logo depois todos vão embora. Com isso, Haruka deduz que toda a classe deve estar rio acima, mas de qualquer forma, ele sabe muito bem que a solidão para ele é o caminho a seguir. O maior problema é que ele não conseguiu coletar nada além de cogumelos, mas pelo menos ele subiu de nível na habilidade solitário, provavelmente porque evitou qualquer interação com seus colegas de classe. Ainda assim, ele está apenas nível 3, provavelmente porque não subiu de nível nas habilidades mestre do nada e burro, que ele nem sabe o que significam. Sem perder tempo, ele tenta entender essas habilidades e eu urrei com essa habilidade chamada burro. Mestre do nada provavelmente significa que ele não consegue focar o suficiente em uma coisa para dominá-la, mas pelo menos ele pode fazer praticamente tudo de forma mediana. Quanto a burro, parece que é uma habilidade terrível, algo como se tornasse ele uma marionete. Então ele decide comer para clarear a mente, mesmo que seja apenas mais cogumelos, como de costume. No sétimo dia, nas primeiras horas, Haruka é acordado por um som de metal se chocando e alguns gritos de batalha masculinos, então ele presume que são os valentões causando problemas de novo. No entanto, ao se aproximar do barulho, ele vê que são os nerds lutando contra o grupo de goblins e ele não consegue evitar de achar engraçado, embora se pergunte se deveria ajudar, já que eles não pareciam estar em vantagem. Usando sua habilidade de avaliação, o protagonista verifica se esses caras precisam de ajuda, mas ele percebe que não, pois todos eles estão no nível 16. E de cima pra baixo, o primeiro é um feiticeiro, depois um santo, o outro é um guardião e o último é um shinobi. Esses aí não ficaram presos com habilidades inúteis como ele, o que explica porque eles estão indo tão bem. Isso faz Haruka se lembrar de sua classe, que tinha muitos atletas e estudantes promissores, a verdadeira nata da sociedade. Ele inclusive se questionava sobre isso e não entendia como um Zé Ninguém como ele acabou na mesma turma que eles. Quanto aos nerds otakus, eles devem ter assistido o suficiente de Zekais em seus animes favoritos para saber como lidar com uma situação como aquela. Então Haruka se vira para ir embora, mas sua habilidade de percepção detecta dois goblins se aproximando furtivamente dos nerds por trás. Instantaneamente o protagonista solitário se lembra de como aqueles caras sempre foram legais com ele, então Haruka intervém e elimina os dois inimigos e depois disso cumprimenta o grupo. Logo vemos que eles estão todos andando juntos e os caras agradecem a nosso prota solitário por sua ajuda, mas Haruka está tão fora de contato com a amizade há tanto tempo que ele esqueceu como agir em situações sociais, deixando incerto sobre como responder à gratidão deles. Ele leva o grupo até a sua caverna e todos ficam impressionados com a arquitetura do local, especialmente considerando que ele construiu tudo aquilo sozinho e caramba, eu também tô impressionado com a forma que ele deu ao lugar. Iniciando uma conversa, Haruka pergunta o que aconteceu com o restante da classe e o que eles estavam fazendo na floresta aquela hora. Os nerds têm dificuldade em responder, então o feiticeiro explica que eles estavam fugindo. Haruka fica sem entender e, bem, eles explicam. Temos então um flashback lá do início, lá no momento em que eles foram teletransportados para a floresta. Alguns coçaram a cabeça, outros se beliscaram pensando que aquilo ali era um sonho, enquanto alguns choraram como bebês. No entanto, os nerds eram os mais confortáveis naquele mundo Isekai, o que levou os valentões
valentões que possuem ali uma noz em vez de um cérebro na cabeça a exigir que eles explicassem tudo sobre os mundos assim, ou então era pra eles se prepararem pra ir de arrasta. Em meio ao pânico generalizado, a representante da classe pediu calma, mas assim que uma horda de goblins apareceu por ali, ninguém conseguiu lidar com essa situação. Nem mesmo os delinquentes arrogantes conseguiram suportar essas criaturas hostis e recuaram diante do perigo. A exceção, mais uma vez, foram os otakus. O guardião com seu escudo, o shinobi com sua katana, o santo com seu martelo e o feiticeiro com seus feitiços, todos eles avançaram contra os goblins. Após verem que os otakus estavam se virando muito bem, os agressores ali, os atletas também se juntaram à luta no final e a ameaça foi eliminada. E após a vitória, a representante de classe sugeriu encontrar um local seguro para ficar, levando o grupo até a margem do rio. E uma vez lá, os nerds utilizaram seus conhecimentos de Zekai para desenvolver estratégias de sobrevivência e montar um acampamento. Os representantes de classe dividiram as tarefas, atribuindo funções como vigiar, cozinhar e coletar suprimentos, e graças a isso toda a classe conseguiu trabalhar junta, ou pelo menos isso parecia estar acontecendo. No entanto, um dia as garotas populares reclamaram de ter que coletar lenha e se recusaram a cooperar. Logo outros se juntaram à causa delas e em pouco tempo a líder havia perdido completamente os membros do grupo, com poucas exceções ali, tipo os representantes da classe, os nerds e alguns outros que permaneceram ali no acampamento. Embora alguns ainda estivessem desmotivados e entediados com a rotina, então relaxaram. Eis então que o ataque de goblins atingiu a base e os nerds, já sobrecarregados de trabalho, tiveram que enfrentar os inimigos sozinhos. Eles venceram, mas o preço a pagar foi o cansaço. Mesmo assim, o feiticeiro nerd entendeu o desafio que eles estavam enfrentando, pois se quisessem sobreviver, teriam que permanecer juntos e subir de nível. Afinal, os goblins certamente não eram a única ameaça, visto que os valentões também eram, porque o feiticeiro havia visto eles forçando outro aluno a passar habilidades para eles, como Charme, que provavelmente concede controle às pessoas, e Marionetista, que também sugere controle sobre supostas marionetes. Em outras palavras, os nerds não estavam apenas subindo de nível para enfrentar os inimigos externos, mas também os de dentro do acampamento. Para vigiar os encrenqueiros, os nerds se seguiram até o fundo da floresta e ouviram um plano para estabelecer um harém no acampamento. Olha as ideias dos malucos. Eles rapidamente correram de volta para avisar a representante da classe, que decidiu subir de nível também, preparando-se para enfrentar os agressores de frente. No entanto, os agressores haviam aprendido recentemente a utilizar habilidades de charme marionetista, tornando o desafio longe de ser simples. Mesmo assim, com muita coragem, a representante da classe confrontou os rivais como um cordeiro indo para abate, e ao contrário das expectativas, todos os agressores foram rapidamente derrubados e incapazes de se mover. E sem perder tempo, os nerds utilizaram magia para selar as habilidades sinistras dos delinquentes, e com seus planos de harém expostos, os agressores foram forçados a fugir do acampamento. No entanto, estava claro que eles não deixariam isso barato, e logo eles voltaram para se vingar. As coisas rapidamente saíram no controle, com tensão no ar e pânico se espalhando por toda a área. E como se não bastasse todo esse caos, eles saíram dali e juraram que eles iam voltar. E no final, o acampamento foi reduzido a cinzas e as garotas populares culparam os nerds pelo desastre, acusando-os de começar uma briga com os valentões. Gente, é inacreditável a incapacidade de raciocínio dessa galera, e pelo amor. O restante dos estudantes, para variar, entrou na onda e também culpou os otakus. A representante da classe, junto com alguns outros ali, não achavam que os nerds eram os culpados e tentaram defendê-los, mas isso não foi suficiente e como resultado, os nerds foram expulsos do acampamento também. Ao ouvir essa história, Haruka ficou quase com lágrimas nos olhos e abraçou seus camaradas pelo que passaram e até ofereceu a eles uma festa dos cogumelos ali para eles conversarem e encherem a barriga. No final, Haruka passou toda a noite com seus amigos, percebendo que ter companhia nem sempre é uma coisa tão ruim assim. Quando o amanhecer chegou, ele se despediu de seus colegas de classe e um de seus colegas perguntou se Haruka não se juntaria a eles, já que estavam planejando seguir o rio em busca de uma cidade para se tornarem aventureiros. O solitário admitiu que não havia ninguém mais nesse Zekai com quem ele quisesse formar equipe, mas em seu jeito misterioso de sempre, ele recusou a oferta e disse aos garotos para irem embora, e observando os nerds se afastarem, Haruka refletiu que suas habilidades fracas apenas os atrasariam. Deixando isso de lado, ele decidiu rastrear os representantes de classe para chegar ao fundo da situação, e durante sua busca ele encontrou um kobold, e ele foi mordido nessa luta, mas conseguiu derrotar a criatura acertando na cabeça. E enquanto continuava sua jornada, ele chegou ao acampamento destruído de sua classe ao anoitecer. Sua habilidade de detecção de inimigos revelou pegadas humanas atravessando o rio, então ele seguiu os rastros e avistou as garotas populares à distância, e ele teve certeza de que ele estava no lugar errado e na hora errada. E foi bem na hora que ele resolveu meter o pé foi que as garotas o reconheceram e começaram a correr atrás dele. Haruka saiu correndo, mas quando ouviu uma delas dizer por favor pare, ele decidiu ver se era realmente isso que ela havia dito. A garota popular rapidamente explicou que elas estavam procurando pelos nerds para se desculpar, pois acabaram de perceber a gravidade de seu erro.
afinal, elas só estavam vivas por causa deles. Haruka achou estranho que essas meninas mimadas quisessem pedir desculpas a alguém, já que isso nunca aconteceria no mundo original, e com isso ele as informou que alcançar os nerds naquele ponto era praticamente impossível. Mesmo assim, uma das garotas pediu para ele compartilhar o que sabia, então a Haruka respondeu com algumas perguntas difíceis. Elas poderiam sair da floresta? Elas poderiam enfrentar monstros? Elas realmente iriam encontrar seus salvadores e se desculpar ou desistiriam? E diante de suas palavras duras, as garotas começaram a chorar como crianças com medo de morrer na floresta interminável. Elas imploraram para que Haruka lhes ensinasse tudo o que sabia para que pudessem sobreviver e se redimir do erro de banir os nerds do acampamento. Depois de tudo isso, Haruka notou que sua habilidade de subjugação havia sido ativada no sistema, com as 3 garotas listadas como subjugadas, sendo elas a líder das garotas, a garota popular A e a garota popular B. Em outras palavras, gostando ou não, ele agora estava amarrado a elas nessa jornada pelo poder do destino. E assim, enquanto o sol começava a nascer após horas de caminhada, as 3 garotas o seguiam com o patinho seguindo a mãe, e Haruka estava enlouquecendo com o comportamento desajeitado delas, especialmente o olhar vazio em seus olhos, temendo o momento em que as coisas escalariam e elas começariam a bater kobolds sem hesitação, entregando seus cristais ali como se fossem cachorro trazendo um brinquedo ao dono. Ou pelo menos é assim que ele imaginava que as habilidades de subjugação funcionaria. E em meio a esses pensamentos desesperados, Haruka percebeu que uma das garotas estava ferida, então ele ofereceu a ela uma poção de cura, mas em vez de ela se curar corretamente, ela derramou a poção inteira sobre ele, achando que era essa a ordem. E naquele momento, ele percebeu que se a representante de classe descobrisse o que estava acontecendo com essas garotas, ela definitivamente perderia a cabeça e não havia como ele enfrentá-la com seus poderes de líder de classe. E justamente quando Haruka estava contemplando uma forma de desfazer esse feitiço, a representante da classe apareceu atrás dele, gritando para chamar sua atenção. Enquanto isso, a cena muda e os valentões estavam tramando ir atrás das garotas que ainda estavam por perto do antigo acampamento, mas primeiro eles tinham outros problemas para resolver. E com essas reviravoltas improváveis é que o episódio acaba, e o que temos para hoje é a curiosidade para ver onde é que esse anime vai chegar com a sua narrativa, se Haruka vai conseguir resolver esse lance com as meninas e se a galera vai capotar o Corsa dos Valentões ou não. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.